Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Vamos então dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje com a nossa oração inicial. Senhor, de toda bondade, mais uma vez aqui estamos a Ti rogar força e coragem para o trabalho que nos propomos fazer. Dá-nos, Senhor, perseverança para não fraquejarmos diante das lutas. Ampara-nos no propósito de Te servir, apesar de nossas imperfeições. Que este trabalho de amor possa servir de trampolim para todos os nossos irmãos aqui presentes. Que o amor, a paz, a harmonia reinem em nossos corações, hoje e sempre. Que Deus os abençoe, hoje, agora e sempre. Assim seja, do livro Estrela de Luz. Hoje, em nosso Evangelho no Lar, vamos refletir no capítulo 16, o item 7, de subtítulo Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão, sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilham, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus, ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possuir e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não a causar dano a ninguém,
não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção religiosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo absurdo, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais a facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisa. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, mais um tema nos trazendo a reflexão sobre bens materiais. Acredito ser muito oportuno, meus irmãos, estarmos sempre trazendo à nossa mente com muita clareza esse assunto dos bens materiais. E precisamos observar que em todos os ensinos de Jesus não existe a condenação da riqueza e nem a condenação do rico possuí-lo. O rico, que a gente fala no conceito que conhecemos na Terra, que é de possuir bens materiais. Então, Jesus nunca ensinou que existe condenação. Existe a exortação de que ela seja usada como instrumento de progresso por quem a possui, né? Inclusive,
o tema de hoje, esse item 7 do capítulo 16, ele termina a explicação dizendo que é sim a riqueza um elemento de progresso, né? Até porque, se não fosse assim, Deus então estaria dando a seus filhos, a nós, um instrumento de perdição, né? O que, sendo ele um pai bondoso e amoroso, não condiz com o seu perfil. E o que Jesus vem nos ensinar é ser a riqueza uma das provas mais difíceis pelas facilidades que ela traz, né? Facilidades de desenvolver o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o poder, né? E essas facilidades vêm a dificultar o desenvolvimento das qualidades nobres do ser espiritual. E é por isso, irmãos, que Kardec afirma que a riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, pela fascinação que a riqueza exerce, a fascinação e as facilidades. Podemos dizer que é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, que ficou claro isso no item 7, que é o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e que desvia os seus pensamentos do céu, né? Kardec deixou evidente isso nesse ensinamento 7, esse item 7. Então, por que é o laço que mais liga? Todos nós devemos ter uma experiência de saber como que funciona as ligações que o ser encarnado tem com a riqueza, com a matéria. Existem leis, né, que falam de herança, existe toda essa transação que é feita através do inventário, que é levado tudo muito a sério, que temos uma preocupação muito grande dos ambos os lados. É muito considerado sempre a vontade dos encarnados do que está no inventário, e muitas vezes é desconsiderado a vontade do que desencarnou, gerando aí muitas vezes um ciclo de dor, um ciclo de sofrimento para todos os envolvidos. Então isso é uma prova de como a riqueza material é um laço forte e arraigado para nós espíritos aqui na Terra, né? Porém, o ensinamento de Jesus, ele é muito mais profundo que isso, que diz que a riqueza, por tornar o caminho mais difícil, não significa que torne o caminho inviável e que não possa ser ainda um meio de salvação nas mãos de quem a tem, né? E aí ele faz a comparação com os venenos. Quantos medicamentos que a gente precisa tomar, doses homeopáticas para nos libertar de alguma enfermidade. Pegamos o exemplo aí, o soro antiofídico, né? Aonde que vem? E é justamente muitas vezes o veneno que vai nos trazer a saúde de volta. Mas quando que isso acontece? Quando é usado o discernimento. E é esse o aprendizado que Jesus quer nos trazer, o exemplo, né? A inteligência dele vem nos dizer que, de novo, que o que importa é a harmonia, é o equilíbrio. Então, a riqueza, andando junto com o discernimento, ela vai dar bons frutos. Por quê? Porque a riqueza por si só ela não é má. Da onde que vêm os males? Os males são produzidos por nós, pelos homens,
né? Por que nós produzimos o mal? Porque nós nos deixamos dominar pelos prazeres, pelas facilidades que a riqueza proporciona, né? Em vez de optarmos pela porta estreita, nós optamos pela porta mais larga. Nós ilusoriamente queremos viver felicidades momentâneas. Esquecemos quando recebemos esse envoltório carnal que estamos aqui a trabalho em prol de nós mesmos. Então, as felicidades que possamos vir a ter aqui não é a felicidade que o espírito busca, né? Quando essa felicidade está baseada em adquirir, experimentar, ela tem um prazo de validade. E precisamos observar e atentar que Jesus, se ele houvesse condenado a riqueza, aí ele estaria também condenando o trabalho, né? Porque é o trabalho que proporciona os bens materiais. E o que levaria a humanidade aí então o que? Um retrocesso. Se houvesse essa condenação e condenando junto com o trabalho, haveria o que? A impedição do progresso, né? E o progresso, ele é uma lei divina, faz parte das leis da natureza. O trabalho é integrante das leis da natureza. Então, atentemos, né? Jesus nunca condenou a riqueza, ele trouxe a nossa atenção para a forma adequada que devemos usá-la. E Allan Kardec, ele ressalta a importância do trabalho na melhoria material da terra, né? Que proporcionou condições de moradia aos homens, a terra, desenvolveu os meios de produção, provocou o interrelacionamento entre os povos com o desenvolvimento dos meios de comunicação, né, entre os povos. Desenvolveu a ciência, explica nesse item, produziu a riqueza, desenvolvendo com tudo isso, trouxe o que? O desenvolvimento da inteligência concentrada. E de que forma houve essa concentração da inteligência? A princípio, ela foi concentrada mais nas satisfações das nossas necessidades materiais, né? Mas precisamos entender que é necessário a satisfação das nossas necessidades espirituais também. Por que caminho? Através das verdades morais que nós já compreendemos a importância, e é por isso que nós estamos fazendo essa experiência terrena em busca do nosso desenvolvimento moral. A riqueza, irmãos, portanto, é um fator do progresso, sim. E sem a riqueza não haveria grandes trabalhos, não haveria grandes atividades e a evolução que nós conhecemos. Inclusive, no ensinamento de hoje é ressaltado que se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual, que o progresso moral se dá através do nosso progresso intelectual, né? Então, assim, todos que veem a riqueza como instrumento de progresso material na Terra e a usam como tal, porém, também colocando ingredientes nesse uso como o desprendimento, com critério, com bom senso, como algo necessário ao bem-estar de muitos,
pode também usá-la no seu desenvolvimento das qualidades morais, tornando-se o quê? O que ele conquista? Quais são as qualidades morais desenvolvidas? Generosidade, solidariedade, fraternidade, né? Por quê? Porque através da riqueza nós podemos também proporcionar aos nossos irmãos meios de trabalho, meios de estudo, e isso é um desenvolvimento do amor ao próximo. Irmãos, nós vivemos em um plano material e nós nos apegamos a ele. Mas tenhamos consciência que nada é nosso. O nosso papel aqui, enquanto encarnados, é de zeladores de toda a materialidade à nossa volta, inclusive o nosso corpo carnal. Então vejam como nós nos iludimos. E esse sistema em que vivemos, ele contribui muito para aumentar o nosso sofrimento. Porém, se olharmos para a história, nós vamos nos dar conta que desde sempre o apego aos bens materiais, o culto ao poder estava presente em todas as sociedades que foram montadas, que existiram. Alguns intuídos e menos materializados, eles tentavam alertar, sempre aconteceu esse alerta, né? Alertar o engano que nós viemos cometendo. Eram as figuras dos sábios, eram os filósofos, profetas, gurus, né? Mas o mais surpreendente é que essas advertências, essas sugestões, ao longo do tempo, foram se distanciando da ética, da moral, para tornar-se às vezes até uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, nós também precisamos ter a esse lado dessa parte de determinados aconselhamentos, o porquê, né? Qual o cunho, né? Então, realmente, irmãos, é muito difícil o desapego quando tudo em nós e à nossa volta é matéria. E ficou muito mais difícil com a tecnologia, né? Tecnologia que nos encanta, que nos hipnotiza, que proporciona essa experiência que nós estamos vivenciando nesse momento, de vários de nós, cada um no aconchego dos seus lares, estar através de uma internet participando de um evangelho no lar e levando a palavra e os ensinamentos de Cristo aos nossos lares, né? Então, vejam, tudo tem os dois lados. Assim como a internet é usada para nosso desenvolvimento moral, ela também é um elemento hipnotizador. Outras coisas que acontecem no nosso meio, uma maciça indústria de marketing que nós temos aí, que nós suportamos todos os dias, indústria de marketing, designers, dando sangue para nos seduzir cada vez mais, né? Basta a gente olhar para o lado, nós vamos enxergar alguém bonito, feliz, saudável, expondo o quê? Algum tipo de consumo para nos prender ainda mais aí nesta teia, muitas vezes mortal, né, irmãos? Então, a gente precisa praticar muito o orai e vigiai.
E aí nisso tudo a gente pergunta, a gente ligou, será o botão automático? O que que nos cega a razão? Por que que não conseguimos aceitar o necessário como forma normal de viver? E aí então Allan Kardec nos elucida. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos seus pensamentos, né? É por isso que muitas vezes temos a razão cega. E é por isso que nós precisamos orar, buscar aprendizados, estudar como foi a inteligência de Jesus, como Jesus viveu, como praticou a sua humildade, a sua caridade para trazer isso para nossa vida. Vemos claramente, irmãos, uma viagem de retorno aos valores éticos e morais. E precisamos urgentemente aprender a colocar as coisas em seu devido lugar, porque o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo, né? No capítulo 16 do item A Verdadeira Riqueza, ele trata desse assunto. Fica claro que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é levado desse mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele só vai usufruir enquanto permanece aqui. E então nós somos forçados a abandonar tudo isso, né? Então é tudo uma ilusão, nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma é o que nós vamos levar: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E a mensagem do nosso evangelho de hoje, a utilidade providencial da riqueza, é que não tenhamos preconceitos para com quem possui a riqueza ou em possuirmos riqueza. Vamos perder tempo, sim, em sabermos como usufruir de forma adequada deste empréstimo que nos foi dado, ressaltando: vamos estudar a inteligência de Jesus, o mestre dos mestres, né? E ele nos deu tantos exemplos de humildade, de convivência com a riqueza, de ter uma noção do que realmente eu preciso aqui encarnado e o que realmente eu preciso desenvolver e adquirir para que eu tenha uma bagagem em meu retorno. Então, irmãos, finalizando a reflexão do nosso evangelho de hoje, vamos recolher o nosso pensamento, vamos respirando profundamente para que possamos iniciar as nossas vibrações e a fluidificação da nossa água. Então, lentamente, vamos voltando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz, nesta rede de oração, em busca de auxílio, em busca de melhora. Vamos vibrar pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem a paz, pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do nosso universo. Vamos vibrar pelos animais, que sejam amados, que aprendamos a respeitá-los.
Vamos vibrar por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e por todos aqueles que também não desfilam, mas que precisam de auxílio. Vibremos por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Caville, por nossa família e também por nós mesmos, pedindo humildemente amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Vamos deixando uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Rogamos aos bons espíritos encarregados de fluidificarem a água presente, que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos, gestantes, para os nossos animaizinhos, para o refazimento espiritual de todos os que não puderam estar presentes e poderão se beneficiar ao beberem esta água. E que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Somos gratos à espiritualidade maior que aqui se encontra, a Jesus, a Deus, nosso Pai amoroso. Assim seja. Vamos proferir, então, a nossa prece final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, demos graças a Deus. Somos gratos à espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus, até o próximo Evangelho no Lar, na casa virtual Luz Espírita.
Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo,